Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Lucas, capítulo de número 15, por gentileza. Quero louvar a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estar com os irmãos, expressar a minha alegria, irmãos, de servir ao Senhor nesta casa. Quero agradecer a Deus e também a toda essa igreja pelo carinho dispensado a mim, a minha família. Eu digo isso porque às vezes a gente sai do culto, algumas pessoas que a gente não tem tanto contato assim, eu vejo transmitindo carinho à minha esposa: olha, Deus te abençoe, estamos orando pelo filho de vocês. Que coisa boa, irmãos. A gente se sente amado, desde os pastores a todos os irmãos, e fica aqui a minha palavra de gratidão. Eu amo esta igreja em Cristo Jesus, e os vossos filhos que passarem aqui por nós serão tão amados quanto o meu, que eu já amo tanto. Daqui a pouquinho, Misaelzinho está aí, para compor os joias de Cristo. Lucas, capítulo de número 15, vamos ler a partir do verso de número 11. Nenhum dos louvores aqui que foi entoado ao Senhor, foi dita a expressão do compositor: o amor é mais forte, faz viver. Vamos refletir um pouquinho sobre o amor de Deus. Verso 11: E ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dai-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe no caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo, lançou-lhe-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste, e vestiu-a, e ponham anel em sua mão, e calçado em seus pés. Amém. Irmãos, se nós pensarmos na nossa vida como uma jornada a ser percorrida, nesse sentido, em algum espaço de tempo nós passamos a exercer maior controle sobre os nossos caminhos, os caminhos que nós iremos percorrer. Nesse momento que nós temos mais controle sobre esses caminhos, as decisões que serão tomadas, os rumos a serem seguidos não serão mais determinados, se é que assim podemos dizer, pelos nossos pais, por aqueles que nos criaram. Há um momento em que nós passamos a exercer um controle sobre as nossas atitudes. E pensando em decisões a serem tomadas, normalmente nós procuramos fazer aquilo que é agradável a Deus e procuramos acertar em nossos caminhos. Ninguém em sã consciência procura errar ou fazer algo que traga consequências para a sua vida,
consequências ruins, eu estou dizendo. Nós procuramos reconhecer o grande amor de Deus por nós, nas nossas atitudes. Nós também temos uma postura de humildade diante de Deus e dos homens, porque é o mínimo de um cidadão, de um cristão. Estamos entre irmãos em Cristo, estou falando para uma comunidade cristã, aqueles que estão aqui e me ouvem, aqueles que também estão em casa, e nós procuramos ter essa postura, uma postura correta diante de Deus, diante dos homens, e nós procuramos ir em todas as nossas atitudes em encontro ao trono da graça de Deus, de acordo com o que a palavra de Deus nos diz, nos orienta a fazer. Mas aqui vai uma observação: por mais que haja um esforço para nós trilharmos os nossos caminhos corretos, para nós termos as nossas atitudes da melhor forma possível, nós, quando menos esperamos, nós falhamos ou ficamos com aquele sentimento que nós poderíamos ter sido melhor em algumas coisas. Estamos chegando ao fim do ano e fica aquele sentimento: eu poderia ter servido ao Senhor de forma melhor, eu poderia ter sido mais humilde e reconhecido que a minha decisão não foi tão acertada assim, porque às vezes nós erramos, por mais que nós procuramos acertar, às vezes nós erramos, e quando nós olhamos para trás, no retrovisor da vida, aí nós paramos e pensamos: será realmente que eu fiz a melhor escolha? Será que eu acertei? Será que Deus se agradou ou está se agradando das minhas atitudes, da minha vida? Eu poderia ter entregado mais de mim a Deus. Aí, quando nós caímos em si, já fazendo um paralelo com esse texto que nós lemos, ele caindo em si, nós notamos que se dependesse dos nossos esforços, se dependesse da nossa capacidade humana, nós estaríamos em sérios apuros, principalmente quando estamos falando da salvação da nossa alma. Os irmãos já perceberam que nós procuramos fazer sempre o melhor para Deus, mas quando nós menos esperamos, nós estamos talvez trilhando por um caminho que não seja o caminho que o Senhor quer que nós percorramos. Aqui cabe uma pergunta para nós refletirmos: afinal de contas, porque realmente nós somos alcançados por essa graça e somos salvos? Porque o Senhor nos salva? Porque Ele olha para nós com esse amor, com esse olhar misericordioso e nos mantém, nos sustenta nesse caminho glorioso da salvação. Nós olhamos para esse contexto, irmãos, nós estamos diante de um Jesus, e Lucas é extraordinário, porque é viva a narrativa de Lucas. Parece que quando a gente vai lendo, os irmãos perceberam que nós estamos diante de uma parábola. Jesus contando uma história, num sentido pedagógico, certamente tem alguns pedagogos aqui, e ele vai ilustrar uma história para transmitir uma verdade espiritual. E o texto de Lucas é tão vivo que parece que é real a história. É impressionante. Havia um homem, Jesus começa a discorrer sobre esse texto, que tinha 2 filhos. Aqui o texto é conhecido como o texto do filho pródigo, mas há diversas contestações dos grandes estudiosos, porque de longe o protagonista aqui é o filho, mas o pai, com seu grande amor e sua grande misericórdia, que vai de encontro a esse filho. Um filho que ainda em vida pede a parte da herança do pai. Que coisa estranha, não é verdade, irmãos? Eu esses dias precisei ir para São Paulo às pressas para resolver uma situação de um inventário do meu avô, que faleceu há 1 ano atrás. E os meus tios tendo que assinar aquele documento, é uma situação desagradável. Por mais que já passou 1 ano, eu percebi que algum dos meus tios eu não tive assim um contato tão próximo, mas os tios, a minha mãe, ainda
Isso mexe com as estruturas. Os irmãos conseguem entender o contexto? Agora um filho, ainda em vida, pede a parte dele para o pai. Me dá a minha parte, pai. Me dá a minha herança. E esse filho parte, gasta tudo que ele tem. E a história vai nos dizer, Jesus contando, que ele cai em si, e aí ele retorna para o pai, com o sentimento de que, olha, eu não fiz o que era correto. Ele volta para o pai. Agora, por que Jesus, ele dá essa explicação? Naquele contexto, irmãos, algumas coisas precisavam ser mudadas. E se tem uma coisa que Jesus não deixava de fazer, é dizer a verdade. Aqui fica, irmãos, uma lição preciosa para nós. Nós nunca podemos deixar de dizer a verdade, principalmente as verdades que são espirituais. Naquele contexto, havia pessoas com boas intenções, mas nem sempre as boas intenções, elas são feitas da melhor forma. Existia um grupo de homens que eles queriam manter a ordem, eles queriam manter os bons costumes, deixar a nação que estava sobre um governo estranho, sobre Roma, a não se corromper e perder os costumes judaicos. Mas essa era a boa intenção, só que a forma com que eles estavam fazendo isso trazia um jugo muito pesado para o povo. Era muito difícil servir a Deus, e os fariseus, eles tinham muitos preconceitos, irmãos, muitos. Eu já ministrei aqui certa feita sobre o leproso, e na cultura judaica, se um leproso passasse por uma rua, um rabino, um judeu de origem, um fariseu jamais passaria naquela mesma rua. Os irmãos já ouviram aquela expressão pecador? Se você tivesse uma doença física, você era considerado à margem da sociedade por esses homens. Havia muito preconceito. A salvação, ela era exclusivista para aqueles homens. Seria como se eu chegasse aqui, nesta tribuna, e dissesse: a salvação é apenas para os assembleianos. Já imaginou, irmãos? Que tamanha heresia, que coisa fora da realidade. E Jesus, ele começa a dizer esse texto justamente com a intenção de mostrar uma verdade para aqueles homens, porque eles realmente seriam salvos. E falar em mudança, irmãos, mudança é algo difícil de se fazer. Dentro do contexto administrativo, se alguém aqui é da área, sabe do que eu estou falando. Quer ver um teste? Se eu falasse aqui, olha, adolescentes, troquem de lugar com os jovens, no meio do culto, isso soaria muito estranho. Se o pastor pedisse isso, talvez você ia pensar, mas por que mudar de lugar? Por que sair do meu lugar? Por que ir para o outro lugar? Porque a mudança, ela gera resistência, mas precisava ser mudado. As coisas precisavam mudar. O entendimento sobre a salvação estava totalmente errado. E Jesus, ele vem nesse contexto todo conturbado, aonde os valores estão totalmente invertidos, com uma verdade espiritual, com algo mais profundo do que aquela sociedade imaginava que seria o verdadeiro, o correto. Irmãos, não é à toa que Jesus vai dizer em Mateus, no capítulo 11, no verso 28 e 29, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha só, aprendam de mim, pois o que está sendo ensinado aí está em desacordo com a vontade de Deus. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês verdadeiramente encontrarão descanso para as vossas almas. Porque os ensinamentos dos fariseus, os ensinamentos dos escribas estavam trazendo um fardo muito grande para aqueles homens. Ah, meus amados irmãos, mas aqui nós vemos um Jesus
um Jesus que vem para mudar a história, um Jesus que vem para mostrar o verdadeiro caminho, um Jesus que veio para desconstruir aquilo que o homem, aquilo que através inclusive das ações malignas de Satanás, tinha semeado em meio à humanidade. Um Jesus que veio mostrar que só há realmente esperança, como nós cantamos, no próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus, através dessa parábola, ele dá uma lição sobre os meios da salvação. Por que nós somos salvos? Em primeiro lugar, meus amados irmãos, nós somos salvos por causa do grande amor de Deus. Pode parecer óbvio, mas nós podemos até nos perguntar, como pode, olhando para esse texto, um pai tão amoroso, meus amados irmãos, não impedir o filho de ir embora? Você já se perguntou sobre isso? Como é que pode um pai tão amoroso não impedir aquele filho de ir embora? E aí nós chegamos a uma conclusão. Aqui me permita, irmãos, dizer uma coisa. O pai sabia que o filho precisava aprender, ainda que fosse de maneira difícil. Aqui nós encontramos também essa verdade. E irmãos, olha, os caminhos longe de Deus nunca serão fáceis. Os caminhos, eu vou repetir, irmãos, os caminhos longe de Deus nunca serão fáceis. Nós vemos Provérbios, capítulo de número 14, o verso 12, vai dizer assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Querida igreja, há escolhas que nós fazemos que trazem morte à alma. Há escolha que nós fazemos que podem trazer sérias consequências para a nossa vida espiritual. Sansão pensou que era certo ter encontros com uma incrédula. E qual foi o fim desse homem? Qual foi a consequência? Ele acabou cego e arruinado como um escravo em uma prisão. Salomão achava que era certo manter relações com as mulheres estrangeiras, mas irmãos, o que nós vemos é que elas viraram o seu coração de um homem que estava em um caminho reto, temente a Deus, e agora ele se desvia por um caminho que era totalmente errado, o caminho da idolatria, da servidão a outros deuses. Irmãos, os caminhos de Deus, longe de Deus, nunca serão fáceis. É como um pai que orienta um filho a não tomar uma decisão, como foi com esse moço que deixou a casa do pai. Eu me recordo bem, em uma ocasião, eu ainda era adolescente, e lá em São Paulo tem muitos morros, e tinha um terreno baldio. Irmãos, olha, quem teve esse tipo de infância sabe o que eu estou dizendo. E nesse terreno baldio, todos os jovens ali do bairro pegavam uns papelões, colocavam embaixo e descia. Era uma alegria, uma verdadeira festa. E o Misael pegou o papelão e saiu. Aí meus pais olharam, meu pai, mais experiente, olha só irmãos, é apenas para contextualizar. Ele olha e fala: filho, não vai, porque é perigoso, tem entulho, pode se machucar. Mas o Misael, agora se você quiser ir, vai. O Misael pegou e escolheu o caminho que o pai não disse para ir. E lá vai o Misael, desceu todo alegre, escorregando a primeira, a segunda vez, mas em um certo momento, quando eu estava escorregando, tinha um caco de vidro, e esse caco de vidro pegou na minha perna e deu um corte profundo. Como se não bastasse o corte profundo, a minha mãe percebeu que o Misael tinha saído e pediu para o outro filho, Samuel, chamar o Misael. E ele foi até a laje, e quando ele chegou na laje para gritar, eu que estava a uma distância, o que aconteceu? O meu irmão caiu da laje de 5 metros e quebra o pé. Olha a situação. Os irmãos perceberam? Olha, o filho que sai dos caminhos do pai, o filho que toma uma atitude fora da orientação do pai, ele tem consequências que são graves.
Olha, meus amados irmãos, nossos caminhos longe de Deus nunca serão os mais fáceis, mas quando as nossas escolhas, aleluia, elas são feitas segundo a vontade de Deus, olha, irmãos, se você tem procurado servir ao Senhor de forma fiel, você saiu em pleno dia 26 da sua casa e veio aqui adorar ao Senhor, e isso, irmãos, só me revela algo da parte de Deus glorioso a dizer para essa igreja. Você tem procurado ser fiel ao Senhor, e quando nós procuramos ser fiel ao Senhor, Deus abençoa os nossos caminhos. Não tem como, a receita, ela não tem como ser diferente. Se nós somos fiel a Deus, Ele é fiel a nós. Se nós andamos no caminho de Deus, aleluia, Ele abençoa a nossa jornada, e as nossas palavras, elas com certeza podem ser igual a do profeta Samuel. Em 2 Samuel, no capítulo 22, no verso 31 e 33, há uma revelação gloriosa para aqueles que são fiéis ao Senhor. A palavra de Deus nos diz assim: este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor comprovadamente genuína, Ele é escudo. Olha só, receba essa palavra para a sua vida nessa noite. Ele é escudo de todos os que nele confia. Você confia no Senhor? Então Ele é o seu escudo. Bendito seja o Senhor. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Aleluia. Deus é a minha fortaleza, Deus é a sua fortaleza, Ele é também a sua força. 2021 está findando e vai entrar 2022, e as coisas não mudarão. O Senhor Jesus continuará te ajudando, te sustentando, e Ele perfeitamente desembaraçará o meu caminho. O Senhor Jesus é Ele quem nos abençoa. O nosso Deus, Ele é poderoso e abençoa o caminho dos fiéis. Você crê nessa palavra? É Deus que abençoa o nosso caminho. Quando nós nos propomos em nosso coração em seguir firme nos caminhos do Senhor, Ele nos abençoa. Este jovem, nós olhando para o texto, Jesus explicando para os fariseus e para os escribas, ele foi arrogante em sua decisão. Fica claro isso. Ele foi insensível ao sentimento, indiferente também ao sentimento do Pai. Mas ainda assim, no verso de número 20, o Pai o viu e teve compaixão. Há algumas palavras que saltam do texto e nos chamam a atenção. Quando Jesus está explicando para os fariseus, Ele vai dizer: olha, quando esse filho vem voltando, olha, e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. Este é o retrato do grande amor de Deus por nós. Nós, irmãos, olha, oh Deus, eu sou grato a Deus, aleluia. Eu louvo ao Senhor Jesus, porque mesmo nós não sendo filhos que sejam exemplares em algumas coisas, ainda assim o amor de Deus nos alcança. É quando Paulo vai escrever, parece que Paulo tem essa revelação quando ele vai escrever aos irmãos lá em Éfeso, no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, ele vai falar: nós estávamos nos piores cenários, entregue às paixões do mundo, às concupiscências do pecado, num charco de lodo. Mas no capítulo 4, no capítulo 2, no verso 4, Paulo ele começa a retratar o amor de Deus. Ele vai dizer: ó, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia! Mesmo ainda assim, nós não sendo
tão bons filhos assim. Nós vemos que Deus, Ele tem um grande amor por nós, uma grande misericórdia por nós. É o Senhor que cuida das nossas vidas, é o Senhor que nos sustenta, meus amados irmãos. Não há, irmãos, não há nenhum benefício quando nós estamos longe da presença de Deus. Se você está próximo a Deus, permita-me dizer uma coisa, irmão, irmã, você que me escuta nessa noite, fique tranquilo, o Senhor cuidará de vós, o Senhor cuidará do seu caminho. Faço as minhas palavras, as palavras do salmista, no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ou melhor, eu vou melhorar esse texto, Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza, Ele é um socorro bem presente, aleluia. Oh irmãos, é Ele quem nos guarda, e por mais que nós venhamos a enfrentar cenários difíceis, ainda tem uma palavra de Deus para a sua vida, no Salmo 23, como foi cantado tão belamente pelo coral aqui: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Sabe por quê? Porque Tu estás, aleluia, oh bendito seja o Senhor, Tu estás comigo. Deus me impulsiona a dizer para você, fique tranquilo, coral, Deus está contigo, irmãs, Deus está contigo, pastores, Deus está conosco, igreja do Senhor, saia desse domingo, oh aleluia, confortado pela palavra de Deus, porque Ele está conosco. Se você quer, você pode levantar a sua mão e dar um glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia, 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 aleluia. Esse grande amor nos dá uma garantia, é de que Deus também está conosco. Deus está conosco, Deus está conosco. Olha que coisa especial, Deus está conosco. E para nós caminharmos aqui para o fim dessa reflexão, nós somos agraciados e salvos por conta do grande amor de Deus. E também nós somos salvos por conta da grandeza, da amplitude da sua graça. No contexto dessa passagem, o filho volta para casa e ele sabe que o seu erro foi grave. Irmãos, o filho sabe quando erra. Todos nós somos filhos aqui. E sabe quando erra. O filho errou, ele volta com um sentimento para casa de que a falha dele foi grave. E no contexto, perceba, irmãos, nós não podemos perder de vista que aqui Jesus está dando uma instrução para um grupo religioso extremamente radical. E um filho que cometesse uma falta dessa, irmãos, no contexto judaico, a consequência era grave. E ele poderia ser até mesmo apedrejado. Agora esse filho volta para casa, Jesus está discorrendo sobre isso, ele reconhece que pecou, e na sua visão ele não é digno de ser chamado sequer filho de Deus, filho do seu pai. E talvez você concorde com esse filho, se colocando no lugar dele. Mas o que nós vemos aqui é que a graça de Deus contraria toda a lógica humana. Os irmãos lembram do exemplo que eu dei? O que o irmão Misael merecia? Ah, irmãos, eu vou falar por mim, no mínimo uma bela de uma surra. E olha quem está falando é o irmão Misael, aquele que foi lá escorregar sem poder. No mínimo uma bela, ou um belo de um castigo, que às vezes é até pior. Essa seria a lógica humana. Foi lá, aprontou, fez o que fez, trouxe consequência, mas o que nós vemos, irmãos, é um pai totalmente amoroso, com uma compaixão, uma misericórdia, que em vez de corrigir o filho, o pai vai ao encontro dele e manda preparar o melhor.
olha, trazei a melhor veste, coloque um anel em sua mão. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não estou dizendo que o pecado é algo que nós temos que permitir em nossas vidas, que é algo que não tenha consequências. Até hoje eu carrego a cicatriz em minha perna. O pecado, ele deixa, desculpe endurecer um pouco o sermão aqui, mas eu vou falar. O pecado, ele traz consequências, traz cicatrizes que nós carregamos para as nossas vidas. Não é isso que Deus quer para nós. Deus não quer para os seus filhos cicatrizes. Deus não quer para os seus filhos marcas deixadas pelo mundo. A marca que o Senhor quer deixar em nossas vidas é o selo do Espírito Santo na nossa vida. Ele quer nos coroar com o poder de Deus, com graça, com vitória, com bênção. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Mas o papel de Satanás, às vezes ele é confundir a lógica humana. O papel de Satanás, às vezes quando nós erramos, é colocar na cabeça do ser humano que não tem mais jeito. Não há mais jeito para você. Você errou. Não tem mais solução para a sua vida. Não tem mais o que fazer. É isso que o inimigo quer colocar em nossas mentes. Mas a palavra de Deus para nós, através desse texto, é algo glorioso. Sempre haverá espaço na casa do Pai para filhos arrependidos. Aleluia! Quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos os nossos maus caminhos, sempre há espaço na casa do Pai. Aqui nós vemos, irmãos, que a veste, ela representa a honra. Aquele filho perdeu a honra, aquele filho voltou todo maltrapilho, e nós vemos que o pai logo se encarrega de revestir aquele filho com honra. Quando nós reconhecemos Deus como Salvador, Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, Ele se encarrega de nos trazer honra. Todos, quando reconhecem a Deus, Ele nos coloca em condição de filhos. João vai dizer: olha, o Senhor veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas todos quantos receberem, Ele nos dá o direito de serem feitos filhos de Deus e não mais servos. Oh, meus amados irmãos, quando nós nos colocamos em posição de humildade, o Senhor Jesus, Ele nos abençoa e nos coloca em posição de honra. Ele nos abençoa. Irmãos, a glória que nos está separada, só pode ser alcançada em Cristo Jesus. Eu encerro esta palavra dizendo aos irmãos, e fazendo uma paráfrase com um texto que foi lido na escola bíblica dominical nessa manhã, quando Paulo vai dizer a Timóteo: olha, Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se tem algo que é glorioso para nós, é quando nós estamos na presença de Deus. A minha palavra nessa noite para os amados irmãos é uma palavra de incentivo. Permaneçam fiéis ao Senhor, permaneçam fiéis a Ele, porque em um pouco de tempo o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Esse pai não apenas deu as vestes para esse filho, mas também colocou um anel em sua mão que representa o selo, que representa um representante. Nós somos representantes de Deus, representantes de Jesus nessa terra. Nunca se esqueça disso. Guardemos a nossa fé, e quando as pessoas olharem para nós, olharem para as nossas vidas, ver verdadeiros filhos de Deus, filhos que reconhecem que o Pai é Ele quem nos abençoa. Eu quero fazer um convite nessa noite. Talvez você entrou aqui e você até achou que não há esperança para você. Talvez na sua mente não há mais solução para a sua situação.
mas Deus te trouxe nessa noite, e a palavra dele é: sempre há espaço na casa do Pai para um filho arrependido. Nós somos salvos, é por conta do grande amor de Deus. Nós somos salvos por conta da grande graça que nos alcançou. Não tenha medo, não se preocupe. Eu não sei qual foi o motivo de você ter se afastado dos caminhos do Senhor, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para ter um encontro com você. Não é você que saiu da sua casa para ter um encontro com o Pai. O Pai te viu, te trouxe aqui e está correndo até o seu encontro. E Ele quer ter uma aliança reatada com você. Ele quer fazer nova todas as coisas na sua vida. Há alguém em nosso meio que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Que deseja reatar a aliança, se reconciliar com Deus? Não há melhor momento, estamos findando um ano, e você pode iniciar mais esse ano com algo glorioso, que é a salvação em Cristo Jesus. Há alguém nessa noite que deseja aceitar a Jesus? Dê um sinal com a sua mão e nós vamos orar ao Senhor. Tem alguém nessa noite que deseja? Se não tem, que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus, meus amados irmãos. Irmãos, vamos também orar por aqueles irmãos que estão necessitados. Há alguns pedidos aqui. A irmã Kátia pede oração, pois está com dores nos braços. A irmã Ivaldilza pede oração por sua sobrinha Carla Cristina, que passou por alguns exames e verá o resultado na próxima quarta-feira. Oração por cura de Ionara Ferreira, que está entubada com leucemia em estado grave. Oração pela saúde de Doralice e família, por Genilce, que está acamada, e pela saúde de Amora, que fará tratamento de um tumor. Conjunto, aqui agradecimento, Conjunto Graça e Paz, pede oração pelo irmão Vitório, pois sofreu um acidente de moto, pela recuperação, e pelo irmão William, que passou mal nessa tarde. Irmã Matilde pede oração por seu genro, o irmão William. O irmão William é o que faz o baixo, né? É isso? Irmão William, para que Deus venha agir na saúde dele. Agradecimentos, irmã Elaine e seus irmãos agradecem a Deus por 40 anos de feliz união dos seus pais, pastor Orival e irmã Inês. Meus parabéns, Deus abençoe. Vamos orar, pastor? Por gentileza, se coloque de pé. Agradecemos também a toda a igreja que orou pela viagem do nosso pastor. Graças a Deus, bom revê-lo, toda a família aqui, em paz e em segurança. Nosso pastor agradece a oração de toda a igreja. Vamos orar? Crendo, irmãos, que o Senhor, Ele ainda faz milagres. E como bem diz os nossos pastores, Deus é o Deus de perto e o Deus de longe. Você crê assim? Vamos unir a nossa fé? Pai, nós estamos aqui na sua presença, te louvamos, Senhor, pela sua palavra, pelos louvores que ouvimos, por tudo que o Senhor fez em nosso meio. Nós somos gratos a Ti pela sua bênção. Há aqui pedidos de oração, Senhor. Pessoas, irmãos na fé, Jesus, que estão necessitados. Sabemos que o Senhor é poderoso, Pai. Basta uma palavra sua, Jesus, e todas as coisas, elas voltam ao lugar. Restaura a saúde, visita o irmão William, Senhor. Dê graça, Senhor, aos teus servos. Esses irmãos, Jesus, que vão passar por tratamento, Deus querido, no câncer. Oh, Jesus, conforta, Jesus, também os familiares. Dê graça aos teus filhos para passar por todas essas circunstâncias. Abençoe, Deus querido, a sua igreja de uma forma especial. Estamos iniciando mais uma semana, findando um ano, crendo que o Senhor é fiel para continuar nos sustentando e guardando. Livra de todo mal, todo espírito de morte. Deus, nós repreendemos em nome de Jesus, repreendemos toda enfermidade em nome de Jesus. Nós continuamos crendo no nome de Jesus, continuamos crendo que o Senhor é poderoso e age em nosso favor. Por favor, meu Jesus, suplicamos a Ti encarecidamente, nos abençoe em nome de Jesus. Amém.